1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém, glória a Deus. Pode sentar, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui numa sequência da mensagem. Presta bem atenção, irmãos, eu não vou me delongar, vou ser rápido. Está bastante quente, né? Bem abafado. Então eu não vou me delongar. Mas presta atenção só um pouquinho, tá bom? E uma outra coisa também, irmãos, a igreja ela precisa de uma estrutura, precisa de uma sala sensorial para crianças autistas. Aqui na igreja tem vindo algumas crianças que são autistas, então precisa de uma sala própria para eles, né? Para poder fazer as atividades ali né, manuais, assim, para tirar o foco dele. Uma criança autista, ele não fica sentado junto com as outras crianças ouvindo e aprendendo que a outra aqui, dependendo do grau, aí precisa de uma atividade diferente, né? E as igrejas hoje precisa estar preparada para receber todo tipo de público, todo tipo de gente que vai chegando. A igreja é acolhedora, a igreja precisa trazer todas as pessoas para dentro e cuidar dessas pessoas. Então, esse é um outro desafio. E todo desafio, irmãos, a estrutura da igreja precisa de dinheiro, né? Como é que vai fazer uma sala? Como é que vai fazer comprar um climatizador? É tudo muito caro. Então, são os irmãos mesmo que têm fé, que ajudam, que contribuem, que são dizimistas. E quero agradecer muito a vida de vocês, porque nós chegamos aqui, compramos aqui, porque os irmãos abençoam e são dizimistas. Tá bom? Mas tem muita coisa para fazer ainda. E em nome de Jesus, irmãos, nós vamos fazer. Em nome de Jesus, nós vamos fazer. Vamos ter salas, vamos ter lugares próprios para cada faixa etária, para cada necessidade da igreja. Em nome de Jesus, esse é o nosso sonho. Glória a Deus. Pedi para os irmãos trazer água para mim, que já me deu sede, viu? Glória a Deus. Irmãos, vamos então para a palavra. Eu terminei aqui dizendo que Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Então, Satanás era o rei do universo, ele era o rei do mundo. Depois da queda de Adão, então o mundo entrou em caos, o universo entrou em caos. Aí começou a ter doença, cataclisma, erupção, vulcão, maremoto, tsunami, animais, comer animais, nada disso existia. Eu já expliquei para os irmãos. E o Jardim do Éden era um lugar de paz perfeita, era um lugar de delícias. Ali o leão comia palha, comia a grama com o boi, pastava com o boi, e isso vai voltar, isso vai retornar no milênio. E não tinha doença, Adão não tinha doença, Adão foi criado para viver eternamente. E então assim foi criado o universo para ter uma perfeita paz, até que o pecado entrou e o pecado desorganizou tudo. Entrou o caos na terra através do pecado. Então, eu já falei para os irmãos aqui, e volto a repetir, o grande problema da humanidade é pecado. Então, não flerte com o pecado. Não tem negócio com o pecado, seja que pecado for. Tem pessoas que têm pecado de estimação, masturbação, vídeos pornográficos, violento, fala palavrão, xinga, grita, são pecados. E aí onde entra o pecado, aí desorganiza tudo. Então, como aconteceu no início do universo, assim também até hoje. O nosso mundo é desorganizado quando nós temos algum tipo de pecado, algum tipo de brecha que entra, e ele vem, esse pecado dá margem, dá lugar para que demônios entrem. E existem milhares de tipos de demônios. Existem demônios que são
especializados em destruir finanças, levar pessoas à falência, à miséria. A Bíblia chama de devorador, de cortador. Existem demônios na área da sexualidade que induzem as pessoas a pecarem contra o seu próprio corpo, fazendo todo tipo de sexo que desagrada a Deus. Então, existe muito tipo de pecado. E o pecado, ele vem para desorganizar tudo. Então, por isso que diz que Jesus, quando ele se manifestou, ele veio para destruir as obras do diabo. Em Atos 10:38, eu vou aqui ser bem rápido, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, onde Jesus ia, nós vemos nos evangelhos, onde Jesus entrava, ele levava cura, salvação, ressurreição, esperança, transformação. Ele entrava em cidades que estavam caos, pessoas enfermas, doentes, prisioneiras de demônios, completamente endemoniadas, como eu mostrei aqui semana passada, o exemplo do gadareno. E onde Jesus entrou, ele entrou com vida, entrou com salvação, entrou com cura. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Então Jesus, quando ele veio para expulsar o príncipe do mundo, tirar o lugar dele, destruir o império de Satanás. Qual que é o império de Satanás? É de morte, destruição, de miséria, de dor. Ele tem prazer de afligir a humanidade. Ele tem prazer que a humanidade sinta flagelos, com destruição, com vícios, com tortura. Ele veio roubar, matar e destruir. E é por isso que Jesus veio para destruir, para tirar esse príncipe do mundo, expulsar o príncipe do mundo. E agora coloque para mim Colossenses 2,15, pode pôr aqui na tela. Esse texto é bem interessante. Colossenses 2,15. Eu vou ler aqui para os irmãos, mas pode pôr na tela que eu vou ler aqui. Isso. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Irmãos, esse versículo aqui, quando a gente olha assim, pode deixar aqui, a gente olha assim, cadê o Tiago? O Tiago está muito eco aqui em cima. Diminui, abaixa só um pouquinho aqui para meu retorno. Cadê o Tiago? Está lá em cima. Abaixa para mim aqui, está retornando muito aqui. Esse versículo, presta atenção, irmãos. Jesus, quando ele se manifestou, primeiro, ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Essa palavra triunfou é uma palavra técnica do grego. Essa palavra significava o dia do triunfo. Depois os irmãos pesquisem em casa, tem bastante coisa interessante aqui dessa palavra. O triunfo era quando reis, generais, eles saíam para a guerra e eles tinham vitória nos reinos que eles iam guerrear. Então eles eram vencedores, e aí eles prendiam, traziam como escravos os príncipes, os generais, os senhores, os grandes daquele reino onde eles foram lutar e conquistar. Então eles aprisionavam, acorrentavam esses grandes homens, esses príncipes, reis, generais poderosos, eles acorrentavam e traziam para o reino. Por exemplo, em Roma, os generais que conquistavam outros reinos, aí eles voltavam para Roma com os reis, com os príncipes, com os generais daquele país, daquela nação, acorrentados. E eles entravam em Roma, tinham um arco do triunfo,
Assim como tem Roma, tem Paris, tem o Arco do Triunfo. Então eles passavam pelo Arco do Triunfo em desfile, expondo publicamente as potestades, os poderes que eles conquistaram. Então eles traziam amarrados, traziam acorrentados, e o general ele vinha na frente, cheio de pompa, num cavalo branco, e vinham todos os soldados ali que acompanharam ele na guerra, e aqueles soldados vinham ali também, tudo bem vestidos, armados, e eles entravam, irmãos, num desfile, e a cidade toda parava para receber esse desfile do exército vitorioso que chegava. Então, quando eles chegavam na cidade, irmãos, eles espalhavam pétalas de rosas, a cidade cantava, gritava, e os generais, ele entrava ali vitorioso, os reis que eles conquistavam vinham ali acorrentados, depois eles entravam na cidade, e tinha um lugar onde eles matavam os reis, eles sacrificavam perante toda a multidão. Então eles vinham acorrentados, seminus ou nus, expostos, envergonhados, humilhados, e eles entravam na cidade com aquele grande triunfo. Então é isso que Paulo está falando aqui, que Jesus, ele saiu do céu, do reino dos céus, veio para a terra, ele conquistou o reino aqui da terra, que estava na mão do diabo, ele conquistou, despojou os principados e potestades e expôs essas potestades, esses demônios, esses principados, Satanás e todos os anjos deles. Jesus expôs deles publicamente, trazendo acorrentados. Aleluia, e entrando na cidade em triunfo. Então é isso que Paulo está dizendo, que Jesus ele entrou aqui na terra, venceu o maligno, por isso que diz que ele veio destruir as obras do diabo, ele despojou Satanás, tirou o reinado do diabo, tirou o poder do diabo, e ele venceu e expôs publicamente esses demônios, esses principados. Então agora, por isso, Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ao nome de Jesus se dobra todo joelho no céu e na terra. Glória a Deus. Aí Jesus veio para a terra, nós estávamos aprisionados debaixo de um poder de trevas, debaixo do poder de Satanás. E aqui na terra, irmãos, estava o reino do diabo, aprisionando milhares e milhares e milhares de almas, até Jesus chegar. Aí quando Jesus chegou, Colossenses 1,13, quando Jesus chegou, os poderes das trevas foram abalados. Essa estrutura do mal foi completamente abalado. Jesus tomou da mão de Satanás esse poder. Por isso que ele disse para os discípulos, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus não só manda no céu, ele manda na terra também. Ele é Senhor aqui na terra. Olha só, Colossenses 1,13. O qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, Jesus, ele vai libertar os escravos que estavam escravizados no reino das trevas. Aí ele vem, liberta esses escravos e transporta esses escravos para o reino de Deus. Então estamos escravizados nas trevas, pelos vícios, pelos pecados, por todo tipo de miséria, estamos escravizados. Aí Jesus veio, nos libertou, Paulo fala muito disso, nos libertou, e agora fala que ele nos transportou do reino das trevas para o reino de Deus. Então agora, irmãos, nós estamos aqui na terra, mas nós não estamos mais debaixo do reino das trevas. Agora nós estamos aqui debaixo do reino de Deus. Isso é uma diferença muito grande. Se nós tivermos um entendimento do reino de Deus, o que é fazer parte do reino de Deus, que fomos transportados,
Nós vamos viver, irmãos, uma vida diferente. Quando nós temos o conhecimento, que o conhecimento liberta, que nós temos autoridade sobre o diabo, que nós não pertencemos mais àquele reino, ele não tem mais poder sobre nós, então nós podemos fazer aquelas orações. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Tira as mãos das minhas finanças em nome de Jesus, porque as minhas finanças são de Jesus. Sai em nome de Jesus. Qualquer coisa que tiver, irmãos, tirando a tua paz. Qualquer coisa que estiver roubando a tua alegria. Aí você tem armas espirituais para lutar. Porque não pertence mais ao reino das trevas. Há um tempo atrás estava ouvindo um pastor, que ele foi bruxo. Então, caiu lá, porque eu gosto muito de ouvir, estudar sobre esse tema de batalha espiritual. Ele estava falando o seguinte, que tem demônios que eles são enviados para a casa de crentes. São feitos trabalhos, são feitas bruxarias para perturbar os crentes. Por quê? Porque os crentes são os inimigos do reino das trevas. Escute só isso, irmão. E aí são demônios especializados, por exemplo, em enxaqueca, em dor de cabeça. E aí aquilo fica incomodando, incomodando. Aí briga com o filho, que a mulher, por exemplo, que tem dor de cabeça, ela vai brigar com o filho, briga com o marido, e não está bem em casa. Então, é justamente para tirar a paz. E ele falou isso, irmãos, eu nunca tinha ouvido isso. Ele falou que são enviados demônios para lançar esses dardos. Aí ele falou uma coisa que eu fiquei bastante intrigado, eu já sabia disso, mas ouvindo de uma boca de uma pessoa que conhece profundamente esse mundo espiritual, ele falou assim, irmãos, é a coisa mais fácil vocês se livrarem desse tipo de coisa. É só vocês falarem, ó Satanás, para fora, em nome de Jesus, para fora, sai em nome de Jesus. Ele tem que sair. Ele precisa ir embora. Aí, como a maioria dos crentes não sabem guerrear nesse nível, não sabe lutar nesse nível, aí aceita muitas coisas, muitas afrontas, e achando que é normal, achando que é da vida, que é uma coisa corriqueira, e muitas vezes não é. Muitas vezes são dardos para nos parar, são dardos para perturbar, são coisas para nos fazer pecar. O que o diabo ele fica torcendo, ele fica ali preparando coisas para a gente pecar, principalmente com os lábios. Uma murmuração, uma reclamação, já abre a porta para ele. Eu já vou mostrar para vocês aqui que nós somos blindados. E aí nós temos que abrir a porta para o lado de dentro, porque do lado de fora ele não consegue arrombar. Ele não pode passar. Aí ele fica lançando setas em nossa mente, o campo de batalha é aqui, para murmurar, para reclamar. E aí quando nós fazemos isso, abrimos essa brecha do lado de dentro de casa. Aí numa murmuração, numa reclamação, num palavrão, abriu a porta para entrar. Palavrão, irmãos, é antena parabólica para atrair demônios, xingamentos, ira. Já falei para vocês aqui muitas vezes, ira. Só que na hora de ficar nervoso, fala coisas, aí depois, meu Deus, não devia ter falado aquilo. Aí abre a porta de casa, da minha casa espiritual, por dentro. E é isso que ele quer. Um exemplo disso, irmãos, bíblico, é Jó. Satanás, ele preparou todo um contexto, ele mobilizou demônios, desceu rápido do céu e falou para Deus, ele vai murmurar, se acontecer isso, isso, isso. E Deus falou, então vai, só não toca na vida dele. Mas tudo que ele tem, você pode tocar. Foi permissão. Ele desceu rápido, levantou tempestade, fogo, ele controla fogo, controla tempestade. Caiu a casa em cima dos filhos, a
Aquela tempestade matou os 10 filhos de Jó. Roubaram os camelos, as ovelhas. Mataram os servos de Jó. E um atrás do outro, um atrás do outro. Vinha chegando. E o que era aquilo tudo? Toda aquela armação, o que era aquilo? O que o diabo queria quando ele matou os filhos de Jó? O que o diabo queria quando ele roubou as ovelhas de Jó? Ele queria somente que Jó murmurasse. Toda vez que eu estudo esse texto, irmãos, eu fico pensando, meu Deus, a murmuração não é coisa qualquer. A murmuração não é somente na hora da raiva que eu falei alguma coisa errada. É muito mais do que isso. Porque o diabo ele ficou ali com os demônios, esperando sair da boca de Jó uma palavra. Era só uma palavra que ele esperava. Era só uma palavra de murmuração, de reclamação, de atribuir a Deus culpa, de atribuir a Deus de abandono. Então ele armou tudo aquilo, ele preparou tudo aquilo, ele mobilizou demônios, potestades, principados, só para ouvir Jó reclamar. Por isso que eu estou falando para vocês. É sério. O que Jó disse? Quando eu cheguei nesse mundo, eu cheguei sem nada. E sem nada eu vou voltar também. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Portada na cara do diabo que não achou brecha na vida de Jó. Portada na cara dele. Glória a Deus, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. A adoração, irmãos, a adoração é o contrário. Quando você adora a Deus no meio da tempestade, Deus mobiliza anjos para te socorrer. Deus envia socorro, louvado seja o nome do Senhor. Mas o crente, irmão, que não tem instrução, ele vai reclamar, que é natural da carne. Ele vai murmurar, ele vai reclamar, ele vai falar, ele vai ligar para alguém para reclamar. E a murmuração é um atraso de vida tremendo. Isso aqui, irmãos, é só uma das portas que a gente abre do lado de dentro para a ação de demônios. Aleluia. E como nós entramos no reino de Deus? Quando Jesus veio, ele veio trazer o reino para a terra. O reino é chegado. E como nós entramos no reino? Só tem um jeito. Para sair do reino das trevas e entrar no reino de Deus. Ser transportado do reino das trevas para o reino de Deus. Do império do mal para o reino de Deus. Só tem um jeito. João capítulo 3, verso 3 ao 8. Eu vou ler para os irmãos. Jesus respondeu e disse para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. De novo, Jesus fala isso várias vezes nesse texto. Aí ele fala de novo, ó, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como faz, irmãos, para a gente sair do reino das trevas, do poder de Satanás, e entrar no reino de Deus? Sair daquele lugar e entrar no reino de Deus. A porta é novo nascimento. A porta é Jesus. Através de arrependimento.
Quando a palavra de Deus é pregada e ouvimos a palavra, o Espírito trabalha, nos convence do pecado, aí vem o arrependimento. Através do arrependimento, sentimos o pesar pelos pecados, pedimos perdão para Deus, precisamos de um Salvador, aí o Salvador é Jesus. E quando nós nos arrependemos e pedimos perdão e aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos transportados imediatamente, irmãos, isso é instantâneo. No momento da oração, da confissão, Paulo diz em Romanos 10, que quando com a sua boca confessares e com o coração creres que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, será salvo. Então, nesse momento de confissão, instantaneamente, acontece um novo nascimento. Então, nós morremos para o mundo, nascemos de novo, adquirimos uma nova identidade, e agora esse novo homem, a nova criatura que Paulo fala, a nova criatura, o novo homem, o homem espiritual, segundo Deus, nascido de Deus, nascido do Espírito, agora ele vai querer as coisas de Deus. Ele vai se inclinar para as coisas de Deus. Antes ele tinha vontade de ir para o bailão, ele tinha vontade de fumar, ele tinha vontade de beber, ele tinha vontade de fazer sexo com todo mundo, ele era liberal, ele queria isso. Agora, quando ele passa pelo novo nascimento, aquilo já não atrai mais. Pelo contrário, ele sente vergonha das coisas que ele fazia. Ele roubava, ele mentia, ele batia, ele brigava, ele gritava, falava palavrão. Tudo isso está escrito na Bíblia, irmãos. Paulo fala isso tudo, nas obras da carne. Aí ele vê isso tudo, ele fala, não, isso aqui eu não quero mais para a minha vida. Eu quero agora a alegria dos céus, a paz no Espírito. Eu quero agora domínio próprio, eu me seguro, eu não brigo com as pessoas, não saio chutando as pessoas, não saio brigando no trânsito, não saio falando palavrão, porque agora o meu coração é a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é paz. Então passou para o novo nascimento. Eu lembro, irmãos, que quando eu me converti, eu tinha 14 anos de idade. E aí eu me converti em Araçatuba e depois eu fui para as férias, eu fui para Sumaré, onde morava minha família. E aí, junto com os primos, né, tem bastante primos, aí nós fomos, eles falaram, vamos para, eu não lembro qual que se chama, discoteca, era alguma coisa assim, né? Matinê, não lembro mais o que era, tinha à tarde. E tudo adolescente. Aí nós fomos para o clube da cidade. E todo mundo dançando ali, tomando umas coisinhas, né? E aí, irmãos, eu tinha acabado de me converter. Eu me converti em julho, nas férias. E logo daqueles dias eu fui para Sumaré passar as férias lá. E os meus primos, vamos dançar? E eu fui. Era normal. Todo mundo dançava, né? E eu fui lá. Chegando lá, irmãos, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não, começou a me dar um incômodo. E ninguém me falou nada, nunca pastor me pregou nada sobre isso, porque eu era novo convertido, acabado de aceitar Jesus. E nunca tinha ouvido uma ministração, nunca tinha ouvido uma pregação a respeito disso. E eu sei, irmãos, que o Espírito Santo estava na minha vida. E naquele lugar, naquelas músicas, eu já me senti um peixe fora d'água. Eu quis ir embora logo. Eu queria ler a minha Bíblia. Eu queria cantar ao Senhor, louvar. Eu queria ir para a igreja. Por isso, irmãos, que quando a gente vê os crentes, né, indo para a igreja, já foi de manhã, agora vai de tarde de novo. A gente tem prazer de estar aqui porque nós nascemos de novo. E a gente gosta de estar onde Deus é adorado. A gente gosta de estar num ambiente de adoração espiritual. Nós temos prazer de estar porque nós somos nascidos de novo. Por isso, irmãos, é estranho uma pessoa que se diz crente gostar do pecado. Gostar, viver no pecado. De vez em quando está lá assistindo um filminho pornô, está lá masturbando, está lá ouvindo uma musiquinha, é um sertanejo, está lá arrastando o pé. Estranho. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus,
Nós queremos ouvir o som dos céus. Davi dizia assim: mais vale um dia na sua casa do que 1000 em outra parte. Aleluia, me atrai, a presença me atrai, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Os libertos foram feitos filhos de Deus. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, olha aí, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí, irmãos, o que acontece? Os escravos, que são libertos por Jesus, eles passam a ser filhos do rei. Não é apenas súdito, mas filho. Paulo explica isso nas cartas, por adoção. Nós somos adotados por Deus, e Deus nos deu heranças espirituais. Nós temos direitos no reino, direitos de filhos, prerrogativas de filhos, heranças de filhos. Tem gente, irmãos, que está no reino de Deus, mas ainda não entendeu o que é ser filho e vive como súdito. Um exemplo, o irmão do filho pródigo. Quando o mais novo saiu e gastou todos os bens lá fora, e ele retorna humilhado, envergonhado, o pai o recebe, coloca um anel no dedo, sapato nos pés, vestidos novos, dá um beijo nele. Tudo isso são significados espirituais. E faz uma festa. Manda matar um novilho e faz uma festa para todo mundo. E sons de festa. Aí o outro mais velho, são 2 filhos, o mais velho estava no campo trabalhando. E quando ele retorna do trabalho, ele ouve de longe o som de festa. E quando ele vai chegando perto de casa, ele pergunta para os empregados: que som é esse que eu estou ouvindo? Parece som de festa, mas festa de quê? Aí ele fala: é o seu irmão que voltou, seu pai ficou alegre, mandou matar um novilho, colocou vestido novo nele, sapato novo, colocou o anel da autoridade na mão dele, beijou ele e está fazendo uma festa porque seu pai está muito alegre. Aí esse irmão fica triste, ele fica muito chateado de Deus, né, do pai ter dado tantas coisas para o irmão que estava lá fora, e gastou os bens com as prostitutas, e errou, e pecou. Aí ele fala para o pai assim: escute bem, pai, eu sempre trabalhei para o senhor fielmente, o senhor nunca me deu um cabrito para fazer festa com os meus amigos. Agora vem esse teu filho que gastou tudo que o senhor tinha lá, a parte da herança dele, te desrespeitou, foi embora, agora ele volta humilhado, e o senhor faz uma festa e manda matar um novilho para ele? Aí a resposta do pai: filho, tudo que eu tenho é teu. Você nunca matou um cabrito para você fazer uma festa porque você não quis. Toda vez que eu vejo esse texto, eu fico pensando: meu Deus, quantas coisas a gente pode estar perdendo, quantos novilhos, quantas bênçãos a gente pode estar perdendo por falta de entendimento. E está tudo aí, disponível para nós. E os filhos, eles são transformados em embaixadores. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com eles. Irmãos, o embaixador, eu vou falar bem rápido para os irmãos aqui. O embaixador é uma coisa bem interessante. Ele é o representante de um governo, o representante oficial de um governo em outra nação. Em Brasília, eu gostava de caminhar quando eu morava lá. Eu gostava de fazer caminhada perto do setor de embaixada, que é um lugar que tem bastante árvore, umas avenidas enormes, assim. Então, eu e o Gabriel, a gente fazia caminhada, corrida. Antigamente eu corria, agora não, né? Caminho e olhe lá ainda, né? Então, eu fazia as corridinhas com o Gabriel, né? O Gabriel era adolescente. E eu gostava de ir lá no setor de embaixadas, eu morava perto. E era engraçado porque eu chegava assim no setor de embaixada, a gente ficava tentando saber que embaixada era aquela. A gente ia de longe assim, que a embaixada é uma do lado da outra. É um setor só de embaixada. E aí, irmãos, é interessante, cada país tem a sua característica. Aqueles países árabes têm todos uns desenhos, arquitetura. Então, de longe, a gente via que aquela era uma embaixada de um país árabe. Tinha embaixada mais pobre, mais simples. Do lado já tinha uma embaixada mais rica, com adornos, com arquitetura bonita. Aquilo é um país, né? Vai chegar para perto ali, aquela era Dinamarca, Noruega, Estados Unidos. Irmãos, era engraçado, né? Então, eu ficava brincando com o Gabriel. Eu chegava assim, passava, os países da Ásia, todos eles, irmãos, aqui no Brasil, com arquitetura, todo jeito, lá dentro da embaixada, eles falam a língua do país deles. Eles recebem o dinheiro do país deles. Eles têm a ordem do país deles. E a embaixada, ela tem o que é chamado de imunidade diplomática. Eu quero só pegar esse ponto aqui, tem vários, mas só pegar esse ponto aqui. A imunidade diplomática. O embaixador ou o corpo da embaixada, eles têm uma imunidade diplomática. Eles não podem, quem faz parte do corpo de uma embaixada de um país, eles não podem ser presos. Lá em Brasília, a gente via muito os carros da embaixada, que eles tinham uma placa diferente. E essas placas, né, já estavam ali ligada à embaixada de cada país. Então, quando eles passavam numa blitz, eles passavam direto. Direto. Os filhos dos embaixadores, os funcionários das embaixadas, todos eles têm imunidade diplomática. As leis do país não servem para eles. Então, é um país, guarde bem isso que eu vou falar para vocês, é um país, a embaixada é um país dentro de um país. Aquele país, ele é inviolável. Ninguém pode invadir, porque se invadir uma embaixada, é o mesmo que invadiu o país de origem deles. Então, por exemplo, sobre a inviolabilidade da embaixada. Em 2009, teve um golpe de Estado em Honduras. E eles depuseram Manuel Zelaya. Eu lembro bem, porque eu guardei bem essas datas, porque eu gosto dessas comparações da embaixada com o reino de Deus aqui na terra. E aí o Zelaya foi deportado, teve um golpe de Estado, aí o exército e o Congresso, eles assumiram Honduras e depuseram, exilaram o Manuel Zelaya para Costa Rica. E ele ficou 3 meses lá. Em setembro ele voltou para Honduras, escondido, e ele foi se abrigar na embaixada brasileira. Irmãos, eu lembro das reportagens da época, setembro de 2009, que Honduras cercou a embaixada brasileira de exércitos. Os irmãos depois podem puxar na internet, vocês vão ver isso aí. E fez um cerco em volta da embaixada brasileira, porque Manuel Zelaya estava lá dentro. E o Brasil deu asilo para ele. E ele ficou 4 meses dentro da embaixada brasileira e ninguém podia entrar. Ninguém podia violar a embaixada, porque isso é acordo internacional. Ali, irmãos, é território brasileiro.
Se o exército hondurenho entrasse, aí poderia provocar uma guerra com o Brasil. Então eles só colocaram os soldados deles, as armas, os carros de guerra, lá na porta da embaixada, e negociando, até que negociaram, e aí depois deportaram o Manuel Zelé para um outro país, e ele foi embora. Mas foi embora, recebeu asilo em outro país, e foi em São Domingos, e ficou lá, e nada aconteceu, ninguém entrou. Assim também, irmãos, a nossa vida, a nossa casa, nossos filhos, nós somos embaixadas do reino de Deus. O diabo não pode tocar. A Bíblia diz que nos filhos de Deus, Satanás não pode tocar, porque é de Deus. E para ele tocar, ele tem que pedir autorização. Se Deus falar não toca, ele não pode. Ele não pode. João 1,10. Eu já mostrei para os irmãos, mas vamos de novo. João 1,10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Ora, irmãos, o que o diabo via quando ele estava rodeando a terra? Eu já falei para os irmãos isso aqui. Quando ele estava rodeando a terra, passeando, né, é o termo usado na Bíblia, passeando, na verdade ele estava inspecionando o reino dele. Aí ele vê, irmãos, uma casa diferente. Ele vê dentro do reino dele, do mundo que ele estava governando, ele vê um homem diferente. Ao redor desse homem, ele vê uma cerca de proteção. Ao redor da família desse homem, dos filhos dele, ele vê uma cerca de proteção. Ao redor de tudo que ele tinha, dos bois, das ovelhas, dos camelos, dos empregados, de tudo que ele tinha, ele via uma outra cerca de proteção. E ele não podia ultrapassar esta cerca, porque ali estava a proteção de Deus sobre a vida de Jó. Ou seja, Jó era o embaixador do reino. O diabo não podia tocar nele. O diabo não podia afligir a vida de Jó. Por isso que ele teve que pedir permissão. E uma das coisas que o diabo queria fazer era entrar. Para entrar, ele precisava que a porta fosse aberta por dentro. E uma das estratégias era a murmuração. Eu já falei para os irmãos aqui. E nós, irmãos, somos embaixadores do reino aqui na terra. Então nós temos a inviolabilidade diplomática. Então, o diabo sabe que aqui é filho de Deus. Já contei para os irmãos que quando eu morava em Indaiatuba, teve um pregador que ele era bruxo e ele se converteu. E ele falou para nós lá que ele se converteu porque fazia trabalhos, e um dos trabalhos para adquirir mais poder, para abrir mais as entradas espirituais, os portais espirituais, ele tinha que comer entranhas de defunto, que tinha acabado de ser enterrado no mesmo dia. E aí ele precisou ir no cemitério para comer as entranhas, as vísceras de um defunto que tinha enterrado naquele dia. Então ele foi à noite. Naquele tempo era, hoje tudo mudou, naquele tempo era só terra, né? A cova cobria. Aí ele entrou no cemitério à noite com a pá, e a hora que ele foi dar a primeira pasada para tirar a terra, o guia dele falou: não, esse aí não. Aí não. Aí ele falou: por que não? Morreu hoje, é um corpo, eu vou fazer um trabalho. Aí ele falou lá para nós, lá em Indaiatuba, falou assim: esse daí era uma mulher, falou, essa daí, ela pertence ao povo lá de cima, não pode tocar nela. Irmãos, se nem no corpo morto o diabo pode tocar na vida de um crente, aleluia. Aí ele falou: peraí, então tem alguma coisa maior. Se não posso tocar nem numa mulher que morreu,
não posso tirar as vísceras dela. Então aí, irmãos, ele começou a pensar, e aí Deus começou a trabalhar, e ele se converteu, se tornou um pastor, um pregador do evangelho. Glória a Deus. Então, irmãos, às vezes a gente pensa assim, não, meu Deus, eu sou tão pequenininho, eu sou tão fraquinho, eu não sou nada. É que você não sabe que você é filho do rei, glória a Deus. A autoridade que tem na sua vida, a autoridade que tem no seu coração, na sua boca. E o diabo, ele começa a trabalhar nos enganando, achando que a gente não é nada. E aí a gente fica ali, espremidinho nas cordas. Ah, coitadinho de mim, coitadinho de mim. E fica sofrendo, não se levanta em oração para lutar, para ter a sua herança. Eu estou terminando, irmãos. Nós somos embaixadores e Deus entregou para nós as chaves do reino. Mateus 16, 8 e 9. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha, irmãos. Olha aqui. Foi dado para a igreja as chaves do reino. Foi confiado para a igreja as chaves do reino. Nós temos, irmãos, autoridade para orar, para fechar. Temos autoridade para abrir. Hoje nós vamos fazer uma oração, irmãos, especial por vocês. Você que está sofrendo, a coisa não vai, não anda, está ali o devorador, está ali comendo as tuas coisas, as coisas não andam. Vamos fazer uma oração. Fazer uma oração de guerra. Tem coisa ali te atrapalhando, que te traz tristeza, te rouba a paz. Levanta em oração. Você tem a chave do reino na mão. Desliga essas coisas que estão atrapalhando a sua vida. Desliga em nome de Jesus. Se levanta com autoridade. Quando eu comecei a ouvir os testemunhos de cura, eu estava com o Miguel, internado, comecei a mergulhar nessa área espiritual, no sobrenatural. Comecei a ouvir muitos testemunhos, eu ouvia muito testemunho nas madrugadas que a gente não dormia. E lendo a Bíblia, e lendo livros a respeito dessas manifestações de Deus hoje. Ontem o pregador aqui, irmãos, ele falou umas coisas aqui bem interessantes. O que ele falou aqui foi coisa que eu aprendi na luta com Miguel. Sobre o avivamento, o poder de Deus. Os avivamentos que aconteceram na história. Irmãos, existe um poder sobrenatural se nós acessarmos esse poder. O que acontece é que nós, irmãos, somos como a igreja, que Jesus falou que tu és cego, miserável, pobre e nu. Então, eu me sentia assim quando estava com o Miguel lá, e o médico falava, não vai ter mais jeito, vai ter mais jeito. Eu me sentia, meu Deus, eu não consigo orar para repreender uma enfermidade. Eu vou perder meu filho e as curas. E as curas. E os milagres, e os sinais, e as chaves do reino. Aí comecei a ouvir testemunhos. E tinha um padrão, começou a formar um padrão, que eu vi milhares e milhares e milhares. Começou a formar um padrão de pessoas que estavam já para morrer. Aí chegava um para orar. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Chegava outro para orar. Seja feita a vontade de Deus. Até que chega alguém com entendimento da autoridade que tem. E ora assim: espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Vai embora.
sai desse lugar, sai desse corpo, sai desse quarto, vai em nome de Jesus. E muitas pessoas que estavam no coma já para morrer, voltaram, ouvindo uma oração poderosa dessa. Retornaram. Às vezes em metástase, às vezes não tinha mais jeito, tinha mais solução. E alguém que chegou e disse: câncer, eu te repreendo em nome de Jesus. Marcos 11, não precisa abrir a Bíblia aqui. Jesus fala daquela figueira que ele amaldiçoou até as raízes. E aí os discípulos, quando eles retornam, na manhã seguinte, que Jesus estava indo para Betânia na volta, foi a última semana de Jesus aqui na terra. E aí quando eles voltam, eles ficam admirados: mestre, aquela figueira que tu amaldiçoaste, secou até a raiz. Aí Jesus disse assim: quando você falar, vamos ver, Marcos 11, oh glória. Marcos 11, nós já vamos orar. Presta atenção aqui, irmãos. As chaves do reino, ó. Marcos 11. Essa aqui, irmãos, é uma chave do reino que eu estou falando para vocês. Marcos 11. A figueira seca. Eu vou ler do versículo 12. E já vou encerrar. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse: a figueira. Olha, irmãos, presta atenção aqui, ó. Jesus disse: a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois ele o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Olha, presta atenção nisso. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, olha, irmãos, qualquer, não precisa ser pastor, presbítero, diácono, evangelista, velho, já com idade já de crente, já de 30, 40 anos, não, qualquer. É o novo convertido, é a criança que entender isso, qualquer. Que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, ele será feito. Paulo fala em Romanos uma palavra de Salmos: cri, por isso falei. Irmãos, a palavra é poderosa. Eu falei aqui para vocês que o diabo quer pegar da nossa boca murmuração. O que sai da boca, irmãos, tem poder. Tem o poder de Deus, como esse caso da fé, para remover montanhas, lançar montanhas no mundo, montanhas ou montes no mar. E também a palavra, ela tem poder de destruir. Não aguento mais, não tem mais jeito.
eu desisto, eu quero morrer. São palavras, irmãos, que no reino de Deus tem poder. São poderosas. Esse filho não tem jeito. Isso aqui é igual ao avô dele. Isso aqui é igualzinho o tio. São palavras liberadas no mundo espiritual. Então veja quantas vezes aparece que se você disser, a fé está ligada com aquilo que a gente fala. Coisas boas ou ruins. Por isso eu vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-los-ei. Aqui tem a fé, irmãos, que é acionada pela palavra, ativada pela palavra. Se eu crer, antes de ter, porque a fé é isso, é você receber antes de você ter. Aquilo que você tem, não é fé. Você vai ter, receber aquilo que você vai ter aquilo que você receber no coração primeiro. Isso é fé. E quando estiverdes orando, perdoai, aqui vem uma chave, se tendes alguma coisa contra alguém. Por que muitas orações não são respondidas? Tem gente que fala assim, pastor, mas eu falo, eu oro, não acontece nada. Às vezes tem alguma coisa travando. Aqui Jesus já fala, esse versículo está aqui, parece que está fora do contexto, mas não está. A amargura, ela impede receber as bênçãos de Deus. O rancor, ele trava as bênçãos de Deus. Então, se nós estivermos orando por alguma coisa, alguma causa, primeiro tem que se livrar do rancor, aqui é uma chave. Se livra da amargura, mas o que o fulano fez é uma coisa imperdoável. Se você continuar com esse pensamento, você vai ter a vida travada. E você não vai conseguir acessar as promessas de Deus. Que precisa destravar primeiro o teu coração. Está livre de rancor, está livre de amargura. E aí, quando você está livre disso, aí você vai poder dizer. Você pode dizer, como ele disse para a figueira, seca até as raízes. Você pode dizer para uma enfermidade, seca até as raízes. Você pode dizer para um tumor, seca até as raízes em nome de Jesus. Aí você não tem nada te bloqueando. E você crê nisso, será feito aquilo que você disser. Eu vou repetir aqui para terminar. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, é bom grifar isso, irmãos, a palavra que disser a este monte, ergue-te. Por que não diz? Porque não crê. Por que não fala para a enfermidade, vai enfermidade, eu não te aceito aqui? Porque não crê. A hora que você encher o teu coração de fé, de crença em Deus, na palavra de Deus, aí você vai poder orar, sai em nome de Jesus. Eu te ordeno, em qualquer área da vida, sai. Qualquer que disser, ergue-te a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Ô Claudinei, que chave é essa, meu irmão? Que coisa, meu irmão. Coisa. Ficamos em pé. É simples assim? É, irmãos. É simples do jeito que eu li na Bíblia. O que eu estou explicando para vocês não são palavras minhas.
Não fui eu que criei isso. Não fui eu que escrevia esses conceitos. O próprio Jesus nos ensina assim. Então, irmãos, para nós orarmos, para abrir alguma coisa, primeiro, não pode ter nada atrapalhando a minha comunhão com Deus. Nada. Então, a primeira coisa, irmão, para a gente acessar essas promessas, acessar essas bênçãos de Deus, nós temos que rever muita coisa. Casamento. Por exemplo, irmãos, se eu não estou bem com a minha esposa, se a gente não se entende, a porta está fechada. A Bíblia fala que as orações são impedidas. Se eu durmo brigado, se eu fico sem conversar com ela, se eu grito com ela, se eu espanco ela, se eu bato nela, Deus não vai ouvir a sua oração. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu termino aqui essa mensagem do reino. Tinha mais coisas para falar, mas os irmãos já entenderam. Por que tem coisa travada? Tem que olhar. O que você anda falando? O que sai da sua boca? Como você se comporta? O que está diante dos seus olhos? Se você está enganando alguém, mentindo, uma pequena mentira é o suficiente para abrir a porta por dentro. A Bíblia fala que quem mente é filho do diabo. João 8,44. Então, irmãos, precisa vigiar nesses detalhes. E aí, quando nós entendemos como é que funciona o reino, que não tem nada para nos impedir, então nós levantamos as chaves. Chaves que Jesus diz: eu vos dou as chaves do reino. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Curva sua cabeça. Eu não vou chamar os irmãos aqui, o horário já foi. Eu vou orar por você onde você está mesmo. Senhor Deus. Senhor meu Deus. Eis aí a tua igreja, Senhor. Nós somos a geração do arrebatamento. Abre os céus sobre nós. Que venha a tua glória. Nós possamos acessar, Senhor, todas as promessas que o Senhor fez para a tua igreja. Nós somos embaixadores do teu reino. Possamos viver, meu Deus, de acordo com a tua palavra. Alcançarmos, meu Deus, as tuas promessas. Em nome de Jesus, todas as brechas que foram abertas em nossas vidas, eu te peço agora, perdoa os nossos pecados e fecha todas as brechas, ó Deus, para que nós possamos viver uma vida digna, meu Deus, de filhos do Rei aqui na terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que possamos, meu Deus, usar as chaves que o Senhor deu para a igreja. Nós podemos fechar e podemos abrir. Nós podemos, meu Deus, entrar em lugares, meu Deus,
para levar o teu evangelho, ganharmos bairros, ganharmos cidades para o Senhor. Nos dá graça, ó Deus, para entendermos esses conceitos espirituais. Nos dá, Senhor, a unção gloriosa do teu Espírito para conquistarmos lugares, conquistarmos, meu Deus, o reino aqui na terra, avançarmos como igreja, que possamos entender a nossa missão. Nos dá, meu Deus, a autoridade que o Senhor já deu lá na cruz, a ousadia para podermos orar pelos enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, falar línguas estranhas, aleluia, os sinais seguirão aos que crerem, aleluia, aleluia, faz de novo, Senhor, envia um grande avivamento sobre a tua igreja, envia um grande poder sobre nós, Senhor, envia, Senhor, o poder do teu Espírito, a unção gloriosa, a unção bendita, o fogo dos céus, aleluia, 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 para desfrutarmos, meu Deus, o poder celestial, aleluia, para vivermos, meu Deus, uma novidade de vida, para sermos, meu Deus, aleluia, seus representantes aqui na terra, para fazermos obras maiores do que o Senhor fez, porque essa é a tua palavra, esta é a tua promessa sobre a igreja, que o Senhor enviaria sobre nós o teu Espírito, aleluia, aleluia, nos encheria do poder pentecostal, do poder do teu Espírito, para conquistarmos cidades, reinos e conquistarmos o mundo para o teu evangelho, Senhor. Liberta a nossa mente, Senhor. Aleluia, o nosso coração, Senhor. Aleluia, que nós possamos entender essas realidades espirituais, sair do comodismo, do conformismo, ó meu Deus, e entendermos o chamado e o poder do Espírito Santo que está em nossas vidas, em nossos corações. Levanta aqui, Senhor, ministérios poderosos de cura, ministérios poderosos da pregação da tua palavra, que abale, meu Deus, os alicerces espirituais da nossa cidade, aleluia, unge missionários, unge pastores, levanta mulheres de Deus, homens fervorosos, para fazer a tua obra, aleluia, para resgatar aqueles que estão perdidos, aleluia, que a igreja marche, que a igreja conquiste, que a igreja seja forte na terra, aleluia, que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja, Senhor. Por isso nos reveste de força, nos reveste de autoridade, coloca em nós a tua armadura, para que nós possamos levantar e marchar sobre a terra.